Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós vamos ver esse ExploSound XM3600. O que está acontecendo com esse módulo, pessoal? De manhã ele não funciona e à tarde ele funciona, ou seja, quando ele está frio ele não funciona, quando o carro aquece, bate o sol, fica mais aquecido, aí ele funciona. Então ele está com defeito intermitente. Como é que esse módulo ele funciona? Quando a gente liga esse módulo aqui, ele dá um tempinho depois que ele libera o som. Quem que faz isso? Esse acoplador óptico. Esse acoplador óptico ele dá um mute na saída. Ele trava as saídas e o som ele é bloqueado. Ele bloqueia as saídas, pessoal. Então o que está acontecendo com esse módulo aqui? Quando eu ligo ele, aqui no caso ele está frio. Quando eu ligo ele, ele dá uma tensão negativa nas saídas. Ele não funciona. Vou ligar aqui para vocês verem. Vou ligar aqui a chave, pessoal. Já tá até ligado ali, ó. Liguei a fonte, a chave já estava ligada. Quando eu ligo a chave aqui, como vocês podem ver, ele dá uma tensão negativa aqui na saída, ó, e não funciona. Todas as saídas ela dá uma tensão negativa aqui, ó, -7, aqui, ó, -12, e o som não sai. Já era para ter liberado o som e tá verde aqui o LED, pessoal. O LED tá verde, tá ligado, certo? Então, como ele não sai som, o responsável seria o acoplador óptico. O que que esse acoplador óptico faz? Ele manda uma tensão negativa aqui, ó, para esses resistores de 22K em cada amplificador. Vou pegar aqui, ó, do pino 1, 2, 3 e 4. Pino 4 eu tenho 0 volts. E o pino 3 aqui, pessoal, eu tenho 27 volts negativos. Então, quando a gente liga o módulo, ele aterra essa tensão negativa. Esse pino aqui que tenha 0 volts, ele aterra aqui, ó, esses 29 volts. Ele polariza através desse resistor de 22K, polariza o primeiro transistor aqui de cada amplificador. Esse primeiro transistor aqui, ele bloqueia a saída. Certo, pessoal? Então, ó, mandou tensão negativa, o transistor bloqueia. Então vamos lá. Aí você vê que o acoplador ele está enferrujado, que nem esse daqui, ó. Você troca o acoplador pensando que o defeito é o acoplador, mas nesse caso aqui não é. É um defeitinho que, se você não tiver experiência, você pode aí demorar um pouco para descobrir, pessoal. Eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer com o módulo mais antigo. Então aqui, ó, atenção. Vamos ver aqui na saída, a tensão ainda está negativa, ó, ali não está funcionando. Se eu colocar um áudio ele não funciona. Aqui era para ter 0 volts, certo? Ele funciona, a saída era para ter 0 volts. Então aqui o que eu vou fazer, pessoal? Ó, vou dar um curto aqui, ó, nesses pinos aqui, ó, 3 e 4. Ele vem aqui nos primeiros resistores de 22K. Eu vou colocar aqui, ó, no resistor, eu fecho um curto aqui no acoplador, ele manda a tensão lá, ó, 0 volts, tá vendo? Ele mandou 0 volts, esse primeiro transistor aqui, ele trava o amplificador. Então aqui eu vou tirar a chave de fenda, a tensão, ó lá, ela fica negativa, só que vocês percebem, pessoal, que ela vai subindo gradualmente. Para funcionar, que eu vou pegar esse resistor de 100K, eu tenho 34,8 volts. Esse resistor de 100K aqui, ele polariza o transistor, só que esse de 22, ele fecha o transistor. Tô com 34 aqui, ó, depois do resistor de 22K, depois e antes, eu estou com 30 volts, certo, pessoal? Ó, aí que tá o problema. Às vezes você pode pegar um módulo com esse mesmo problema, acontece demais nesse módulo aqui. E não descobriu o defeito, pessoal. Então aqui eu vou fechar o curto, ó, tensão lá
eu dou um curto zero e quando eu tiro 27, 29, ou seja, quando a gente liga o módulo, ele dá um tempo, esse acoplador aqui já era para liberar, pessoal, essa tensão subir para 34 volts. Eu tenho aqui, ó, depois do resistor, eu tô com 33. Antes do resistor, eu tô com 28, a tensão vai subindo gradualmente, tá vendo? Ó, 9, 27,8, vai subindo. Quando o módulo está ligado, ele vai aquecendo e daqui a pouco ele funciona. Então aqui, ó, a tensão 27, essa tensão 27, 28 negativo, pessoal, ó, ela tá derrubando esses 34. Então ele está polarizando o transistor está bloqueando o amplificador, por isso que ele não funciona. Eu tô com 13 volts na saída. Então o responsável seria para ser o acoplador óptico, certo, pessoal? Você troca, que não resolve. Vou mostrar para vocês aqui o acoplador óptico, ele está bem enferrujado, ó. Tá vendo? Você vê esse acoplador óptico, você troca e o problema ainda persiste, o módulo não funciona, ele continua com tensão negativa nas saídas. O que acontece com este módulo aqui? Vou virar ele. Esse módulo, ele costuma dar um zinabre. Aqui, ó, tem um zinabrinho aqui, pessoal, tá vendo? Aqui é o acoplador óptico, aqui é a tensão 0 volts, ele joga aqui o 0 volts, esse 0 volts, ele vem aqui e polariza aqui, ó, seguimos a trilha. Essa trilha vem no resistor de 22K e polariza aqui o primeiro transistor. Então o que acontece? Se eu troco o acoplador óptico e o defeito continua, o problema é na trilha aqui, ó. A trilha ela dá passagem aqui com 0 volts, ela dá uma fuga aqui. E essa tensão aqui do 0 volts, ela vai subindo ali gradualmente, conforme vocês viram. Enquanto ela não chegar até os 34, 35 volts aqui, pessoal, esse transistor ele permanece aqui, ó, fechando o circuito. Então eu vou soltar aqui esse resistor de 22K, vou tirar esse jumper e vou deixar essa trilha livre. Aqui também eu vou tirar o acoplador óptico, vou deixar só a trilha e vou medir aqui a fuga para vocês verem. Essa fuga aqui é o que está dando aí problema no módulo. Então vamos lá. Então aqui eu vou soltar o acoplador óptico. Tem que ser rapidinho aqui, senão aquece a trilha, pessoal. Não dá para mostrar para vocês. Aqui, ó, tirei o acoplador. E aqui também eu vou soltar o jumper. Vou soltar esse jumper aqui, ó. Vou deixar só a trilha. Soltei o jumper e vou soltar. Soltei o jumper, agora eu vou soltar esse resistor de 22K. Soltei aqui, ó, resistor de 22K, o jumper. Agora a trilha ela está sozinha, pessoal. Soltar a trilha somente aqui, ver se não está em curto. Vou mostrar para vocês a fuga que dá na trilha e que pode estar ocasionando esse defeito. Para a gente testar aqui, eu vou pegar aqui, ó, na escala de X1K, que é uma escala bem sensível. Eu coloco a mão aqui, ó, o ponteiro ele dá uma subidinha. Vou colocar aqui, ó, no 0 volts do circuito e vou colocar aqui onde que estava o acoplador, pessoal, na trilha, ó. Ó, o ponteiro, ó. O ponteiro tá subindo, ó. Tá vendo? Só tá a trilha. E tá dando fuga, ó. Tá dando passagem. Esses inabrinhos aqui, ó, tá dando passagem de 0 volts. Aqui tá dando... Tá derrubando aqui, ó, essa tensão de 34 volts. E o transistor, ele não libera os amplificadores. Então aqui, pessoal, tá vendo? Aqui é... Se você não tiver experiência, que é 0 volts, se você não tiver experiência, você troca o acoplador óptico, ó.
e você não consegue resolver o problema. E aqui, pelo zinabre, dá para ver a fuga que tá dando, o zinabre aí que tá fazendo o módulo parar. Vou medir aqui com o digital. Aqui vamos ver se o digital acusa alguma coisa. Na escala de K ali, ó, pessoal, ó. Tá vendo? Ele dá uma resistência, ele vai aumentando. 60K, 70K, 80, 100K, tá vendo? E conforme vai aquecendo, essa resistência ela vai aumentando aqui, ó, já passou de 100K. Ó. Então aqui no caso, quando o módulo aquecesse, ele funcionaria, porque já não teria mais a fuga aqui na trilha. Então dá para medir tanto com o digital também quanto o analógico. Eu prefiro medir com o analógico, pessoal. O analógico é bem melhor para medir fuga de corrente. Tá aí, ó. Tá vendo? O digital ele é um pouco atrapalhado. Então vamos ver na prática aqui, pessoal. Vamos colocar o analógico novamente. Vou colocar aqui na trilha, ó. Ele tá dando ali a fuguinha, certo? Ó, vamos... Tá ali a fuga, vou jogar um ar quente e essa fuga ela vai sumir. Conforme eu vou aquecendo, como se o sol estivesse aquecendo o carro e o módulo ele iria funcionar. Ó. Se eu aquecer a trilha lá, o ponteiro ele vai descendo, descendo, tá vendo, pessoal? Ele deixa de dar fuga. Ó. Mesmo assim não abaixou tudo, ó. Ele continua com a fuguinha ainda. Então eu aqueci, ele continua com uma fuga. Tá vendo, ó? O que isso significa, pessoal? Essa trilha ela tá comprometida. Então o que eu vou fazer? Caso você pegue um módulo como esse também, aqui eu vou isolar essa trilha aqui, ó, do circuito. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui esse ponto, vou cortar, vou soldar um fio daqui e vou soldar direto aqui, ó, no terminal do acoplador óptico. Então aqui eu vou tirar fora a trilha, vou deixar só o terminal. Então eu vou ligar um fio direto daqui para cá e isolar essa trilha, que essa trilha que ela está comprometida, ela vai afetar novamente, ela pode estar afetando novamente o funcionamento do módulo. Então eu vou colocar outro acoplador óptico, vou colocar um outro, sem ser esse daqui, que esse aqui já está um pouco enferrujado, ó. Vou colocar outro acoplador óptico e ligar direto aqui, isolar essa trilha. Aqui eu já isolei a trilha do circuito. No lugar da trilha que está com problema, eu soldei um fio direto. Então tá aqui, ó, cortei, soldei o fio aqui nesse ponto e trouxe aqui diretamente no terminal do acoplador óptico, ó. Também aqui está isolado, eu raspei e liguei o fio. Esse fio aqui eu coloquei no lugar da trilha. Então dessa forma aí, pessoal, não tem problema, ficar mais garantido aí do que eu limpar essa trilha aí e vai que com o tempo ela dê fuga novamente. Então com o fio fica bem mais garantido colocar o fio no lugar da trilha. Então vamos testar o módulo aí novamente. Vou pegar aqui do pino do acoplador, ó, vou ligar o acoplador aqui, ele vai segurar por um instante aqui 0 volts, ó, depois ele vai liberar a tensão. A tensão ela sobe aí rapidamente para 34 volts. Antes ela ficava amarrada, que antes desse resistor, pessoal, ela ficava amarrada aqui menos de 34 volts. Então com a tensão menor que 34, ela polarizava os primeiros transistores dos amplificadores e o módulo ele não funcionava. Agora sim, agora que eu desligo, agora atenção lá que quando o acoplador ele abre, né, a trilha já não está mais interferindo no funcionamento. Então quando o acoplador aqui ele abre, pessoal, já libera a tensão, ela sobe rapidinho, aí liberando os amplificadores. Esse acoplador óptico aqui
não é de fonte, pessoal, não faz parte da fonte. Esse acoplador aqui faz o multi, ó. Eu fecho aqui, ó, ele para o som. Tá vendo? Eu fecho um curto aqui, ele para. Então esse acoplador aqui é para dar um multi nos canais. Vou colocar aqui na saída, ó. Se por acaso você pegar um módulo desse com as tensões negativas, não sai som. Tá vendo, pessoal? Eu dou um curto aqui no acoplador, ó, as tensões nas saídas, ela fica negativa. Se eu pegar desse outro amplificador, tá vendo? Fica negativa. E não funciona. Todos os quatro para de funcionar aqui por causa do acoplador óptico. Às vezes ele pode enferrujar. Enferruja aqui, que nem o acoplador original que estava aqui, eu troquei. E pode ocasionar esse problema. Então aqui fiz a troca do acoplador. Vocês viram, pessoal, que a trilha ela dá problema também. Você troca o componente e não consegue resolver o problema porque a trilha ela está com defeito. Então esse vídeo aí é para você aprender que as trilhas também elas dão problema e você com um pouco de experiência você consegue resolver o problema. E aqui, pessoal, esse módulo aqui ele tem mais transistores. Esse daqui ele só veio com 2 transistores em cada saída. Na verdade seria 4 em cada saída. Mas aqui deixaram, esse aqui veio aqui com apenas 2 transistores aí. Mas mesmo assim ele funciona normal. Certo, pessoal? Então tá aí. Se você gostou, deixa aí o seu joinha no meu vídeo, se inscrever no meu canal, para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.